que uma pista canhota como Aragão vai ser suficiente para que Marc Marquez faça as pazes com a vitória na temporada 2021 da MotoGP? Esse é o tema da análise de hoje. Bom, acho que todo mundo já sabe que Marc Marquez tem essa preferência por pistas anti-horárias. São pistas com mais curvas para a esquerda do que para a direita. Se a gente olhar para o histórico dele, a gente vai ver que traçados como Austin e Sachsenring, por exemplo, são pistas onde ele sempre teve performances dominantes. E o que acontece é que o Motorland, que fica só 2 horas da casa dele em Cervera, tem essa característica, né? É um traçado com 10 curvas para a esquerda e 7 para a direita. Então só isso já é o suficiente para colocar Marc Marquez na lista dos favoritos. Só que é claro que a gente tem que entender o contexto da temporada 2021. O Marc perdeu o campeonato passado inteiro por conta de uma fratura no braço, né? Para quem não se lembra, ele caiu na primeira etapa da temporada passada, sofreu uma fratura no braço direito, tentou antecipar o retorno, isso acabou dando muito errado para ele, e aí depois de 3 cirurgias, ele precisou passar 9 meses afastado da MotoGP, né? No total ele perdeu 15 corridas, só voltou a correr no GP de Portugal desse ano, que foi a terceira etapa da temporada 2021. Só que ele ainda não conseguiu ser aquele Marc Marquez de antes. Ele tem tentado se recuperar aos poucos, né? Em algumas provas ele apareceu melhor do que outras, mas a gente não tem visto o Marc Marquez no pódio, a gente não tem visto o Marc Marquez brigando pela vitória. Foram realmente situações esporádicas. E o único GP onde ele efetivamente conseguiu brigar e conseguiu vencer foi justamente o Grande Prêmio da Alemanha, que é um circuito com essas características, né? Um circuito com muito mais curvas para a esquerda do que para a direita. E aí, esse fim de semana, ele vai ter outro encontro com um traçado anti-horário, que não é muito frequente no Mundial, né? Nesse ano, por exemplo, são 3 na programação. Sachsenring, que já passou, Aragão agora, e Austin, que ainda está no calendário, né? A gente, por enquanto, é certo que vai para lá, mas como a situação da pandemia no Texas também está preocupante, então a gente ainda não sabe muito bem se essa corrida vai acontecer. Mas, por enquanto, são essas 3 etapas, já que Phillip já foi cancelado, né? O GP da Austrália não vai acontecer nesse ano, assim como o Japão, Malásia e Tailândia, que fazem parte daquela perna das madrugadas pra gente aqui no Brasil. Bom, o Marc vem precisando corrigir um erro, né? No GP da Grã-Bretanha, ele tinha feito um fim de semana melhor, estava mais competitivo nos treinos, estava parecendo ali com um ritmo mais forte. Só que logo na primeira volta ele cometeu um erro, acabou derrubando o Jorge Martin também, e aí viu a corrida terminar muito precocemente. Ele mesmo reconheceu que ele fez bobagem, que não devia ter se comportado daquela maneira, né? Que não deveria ter tentado aquela manobra. Mas isso agora é passado, e aí ele vai tentar voltar aos trilhos no Motorland. O Marc tentou colocar as coisas mais calmas, né? A Honda divulgou hoje as declarações dele pré-corrida, e aí ele fala que ele não pode contar com o histórico, só que o histórico dele é muito bom nessa pista. Ele é o piloto com mais vitórias, né? Tem 5 vitórias. Os outros pilotos com mais vitórias nesse traçado são Jorge Lorenzo e Casey Stoner, com 2 cada. Os números são iguais para o recorde de poles. São 5 poles do Marc, 2 do Lorenzo, 2 do Stoner. Das 12 corridas que já foram realizadas, né, da MotoGP em Aragão, a Honda venceu 7. Então é um circuito também favorável para a RCV. Só que tudo isso vai depender muito das condições físicas dele. A gente sabe que o lado direito do corpo ainda está causando dificuldades, também na esteira da lesão, né, uma coisa relacionada a uma lesão anterior que ele teve, uma coisa de ligamento, de ombro e tal, que ainda está sendo um fator de dificuldade para ele. Ele não consegue ser o mesmo piloto de antes, e esse é o benefício dos circuitos anti-horários, porque tira a pressão do lado direito do corpo. Não é uma diferença tão grande, né? São 7 para 10 curvas, 7 direitas, 10 esquerdas, então não é uma diferença muito grande na composição. O Sachsenring é muito mais discrepante, né? Vou colocar assim. Então não vai aliviar tanto assim a dificuldade do lado esquerdo, mas ainda assim ele entra como favorito para essa corrida pelo passado dele, né? E por a gente ter visto que na Grã-Bretanha ele estava melhor. O que a gente tem notado do Marc é que ele parece um pouco mais ansioso, acho que ele está ficando um pouco mais impaciente com a falta de vitórias, com a falta de resultados, e com o fato de que ele sabe também que a Honda está na dependência dele, né? O Paul Espargaró teve a melhor performance dele no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas não vem aí de uma boa temporada, não vem de uma boa estreia com a Honda. O Alex Marques e o Takaki Nakagami estão muito distantes da performance que eles mostraram no fim do ano passado, por exemplo, né? Eles ainda não conseguiram encaixar uma boa sequência, ainda não conseguiram fazer frente
há uma concorrência que nesse momento é muito mais forte, né? A Yamaha na mão do Fábio Quartararo está muito melhor, a Ducati tem opções, né? Porque são 3 ou 4 pilotos ali mais competitivos, apesar de uma performance um pouco mais irregular deles, são pilotos que estão na frente. A Suzuki tem estado melhor com o Joan Mir, e a gente viu em Silverstone que o Alex Rins parece ter encontrado um caminho, né? A gente ainda precisa ver se foi só uma coisa relacionada a Silverstone efetivamente, ou se ele conseguiu realmente voltar ao trilho onde ele não estava. A KTM tem tido um ano mais de altos e baixos, né? A gente viu em Silverstone que o Miguel Oliveira, por exemplo, teve muita dificuldade, então a gente ainda não tem muita certeza do que vem aí em Aragão, mas é uma temporada de marcas muito mais fortes do que a Honda está nesse momento. Então o Mark sabe que está na dependência dele conseguir um bom resultado para a equipe, né? Conseguir um bom resultado para o construtor. Mas ele foi pezinho no chão. O Marques hoje tem a 12ª colocação no Mundial, que não é nada com o que a gente esteja acostumado a ver, né? A gente não conhecia esse Mark Marques no fundo da tabela, a gente nunca tinha visto isso. Mas muito disso é na consequência da condição física dele, né? A gente pode pensar, putz, mas é só um braço quebrado, né? Já resolveu e tal. Mas a sequência, né? As operações e aí o efeito que isso teve no ombro, muito tempo sem exercitar, sem poder pegar peso e tal, isso acabou gerando prolongando, né, a lesão. Acho que deixou a lesão mais séria do que ela inicialmente pareceria. E agora o Mark tem que lutar contra isso. Vencer em Aragão ou não vai mudar a vida dele, obviamente não. Mas vai servir como se vencer, né, vai servir como um carinho, como um incentivo para ele, como, tô vendo a luz no fim do túnel, sabe? Tô vendo que dá para sair desse buraco onde eu estou enfiado. Não resolve os problemas, como o Saxerin também não resolveu. Mas serve um pouco para dar ânimo para ele e também para afastar a Honda dessa situação precária, né? Eu acho que a Honda precisa entender que a moto precisa ser mais fácil para todo mundo. Acho que a Honda viu isso muito no ano passado, certamente viu isso nesse ano. Ter uma Honda mais fácil não vai prejudicar Mark Marques. Ter uma moto mais fácil não vai tirar dele a característica natural, não vai tirar a qualidade de Mark Marques. Vai facilitar também para ele. Talvez ele não precise andar tão acima do limite o tempo todo, porque foi andando acima do limite que ele se machucou. Então seria importante também ter essa possibilidade de ter uma RCV mais simples, né? De ter uma moto mais fácil de guiar. Mas a Aragão tem essa função, né? Serve ali para dar uma amenizada nas dificuldades, para dar um incentivo para ele, para fazer um carinho. Não vai ser fácil, porque a concorrência também vem forte. Não vai ser fácil, porque Fábio Quartararo está numa grande fase. Mas também seria legal pro fator campeonato, né? O Quartararo vem abrindo mais e mais vantagem. O Mark não é um rival pelo título, o Mark já está praticamente pelo caminho aí, a defasagem de pontos que ele tem é muito grande. Matematicamente ele ainda está vivo no campeonato, mas isso não é uma diferença muito grande para tirar. A gente precisaria que o Fábio Quartararo ficasse em casa o resto do ano e os outros provavelmente também. Então acho que não tem condição da gente falar de título pro Mark, mas serviria para movimentar um pouco o campeonato, né? Para dar uma dinâmica diferente, para talvez impedir que o Quartararo aumente mais ainda a vantagem. Mas tudo isso a gente ainda vai ter que ver. Mark tem físicas, talvez não, mas ele tem totais condições em termos de capacidade, do quanto ele gosta desse circuito, do quanto a característica favorece, né, as próprias qualidades dele. Então ele é sim um piloto favorito para esse fim de semana. Tomara que a gente consiga ver Mark Marques de volta, porque acho que o fã da MotoGP tá sentindo falta de ver, né, o ex-campeão, o octacampeão do Mundial de Moto Velocidade, brigando tanto quanto a gente estava acostumado a ver. Desde 2013, quando ele estreou na MotoGP, o Mark sempre foi uma constante na briga pela vitória. E já faz muito tempo que a gente perdeu isso, né? Já faz muito tempo que a gente não vê Mark Marques brigando frequentemente. Em Silverstone a gente teve essa possibilidade, ele apareceu mais forte, ele apareceu mais combativo, então tomara que ele consiga levar isso para Aragão. Não acho que vencer agora seria uma tônica para o resto da temporada, acho que seria mesmo uma exceção, não uma regra, mas já seria um alívio para quem sente tanta falta dele. Então me conta aí o que vocês acham. Vocês acham que o Mark Marques vence nesse fim de semana? Estão com saudade de ver o Mark Marques na briga? A gente se vê semana que vem. Valeu!